Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. 4 motivos porque Pedro foi escolhido líder. Então, nesse momento, nós vamos estar falando sobre esse assunto. Por que que Pedro foi escolhido líder por Jesus, mesmo após ele ter negado Jesus por 3 vezes, e mesmo ele sendo repreendido por Jesus, ele ainda foi escolhido líder por Jesus. Então, nesse momento, nessa reflexão, nesse vídeo, eu estarei mostrando para você 4 motivos importantes por que Pedro foi escolhido líder por Jesus. Então, fique comigo até o final desse vídeo, pegue papel, caneta, faça aí as suas anotações, porque isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Você que é líder, você que é professor de escola bíblica, você que é um profissional, isso se aplica em todas as áreas da sua vida, dentro de uma visão para que você possa estar crescendo aí no seu ministério, na sua profissão, de uma forma muito importante. Então nós vamos aprender com Pedro esses motivos que modificaram e que vão mudar a sua vida. Então isso é muito importante. Só um minuto. Então, quando nós falamos desse assunto, isso é muito importante para que você observe essa importância. Quando nós falamos do assunto de que Pedro ele negou Jesus por 3 vezes, ele foi repreendido por Jesus, aconteceu alguns interpérios que a nossa visão, a nossa mente, nós não escolheríamos Pedro para ser um líder de 12 homens que foram treinados pelo próprio Jesus para o liderá-los. Então isso é muito importante porque o primeiro passo importante, antes de eu falar desses 4 pontos, é que um líder, de fato, ele desenvolve o potencial do seu liderado. Ele desenvolve o potencial do seu liderado. Então, quando nós observamos esse fator importante, nós vamos aprender a ter uma liderança eficaz. Para nós podermos ter... Só um minuto, deixa eu pegar aqui o papel que caiu aqui. Para nós termos uma liderança eficaz, nós precisamos desenvolver o potencial das pessoas. Porque cada pessoa ela tem um potencial em si que precisa ser desenvolvido. Então o líder, ele reconhece esse potencial. Ele não reconhece apenas essas falhas, porque nós somos seres humanos e nós somos falhos. Mas cada um tem o seu potencial. E dentro desse potencial é que há uma necessidade de desenvolvimento. E nós vamos aprender como que Jesus trabalhou esse potencial em Pedro para ter escolhido ele como líder, apesar do seu temperamento, apesar das suas atitudes, apesar de aparentemente ele ter negado Jesus. Por que que eu digo aparentemente? Porque nós vamos... Uma coisa muito importante é quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender que a leitura da Bíblia tem 3 tipos de fala. Quais são elas? A primeira fala é a fala do homem, ou seja, o narrador, aquele que interpreta, aquele que escreve. Os textos bíblicos, aqueles que interpretou. Esse é o narrador que narra a história em si, sem ele ser o próprio personagem. Essa é a primeira fala, o narrador. E a segunda fala é Deus, quando Deus fala. É quando Deus fala por intermédio de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio dos profetas. Então, esse momento é Deus falando. Mas quando Deus fala, há uma necessidade desse primeiro, que é aquele que interpreta, que escreve e que coloca a história.
E a terceira fala é a fala de Satanás, porque Satanás também fala nos textos bíblicos. Olha lá em Mateus, no capítulo 4. Você vai ver claramente que quando Satanás ele está tentando Jesus, em Gênesis, no início de Gênesis, lá pelo capítulo 3, você vai ver que tem esses três tipos de falas quando você estiver lendo o texto bíblico. Mas se você quer aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, quer aprender, se aprofundar mais, eu liberei no grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo do WhatsApp, que o nome do grupo se chama A Semana da Maratona Bíblica. Você que está me assistindo aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode entrar lá na minha página do Facebook, que está lá, e você entra no link e participa do grupo, porque dentro do grupo eu estou soltando aulas para que você aprenda a ler a Bíblia e interpretá-la. Então observe bem, só ressaltar esse ponto. Então quando você lê a Bíblia, você tem que entender que tem esses três tipos de fala dentro da Bíblia. Então quando você lê o texto, não é simplesmente aquilo que o autor colocou no texto, mas sim aquilo que o texto quer falar. Mas muitas vezes, para nós entendermos, tem que fazer como o apóstolo Paulo, temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ler no Espírito e temos também que usar o entendimento, com a nossa mente transformada, como diz lá no capítulo 12 de Romanos. Nós temos que ter uma mente transformada para compreender estas coisas e não ser religioso e falar qualquer coisa como o texto está escrito. Então nós temos que entender. Isso é muito importante. Então por que eu digo que aparentemente Pedro negou Jesus? Nós vamos entender mais à frente. Então fique comigo até o final. Observe bem. É como que nós estamos falando a respeito de Pedro, o apóstolo, de um líder, de uma liderança. Então este curso que nós estamos liberando aí no grupo do WhatsApp, que ele vai ter uma promoção espetacular, onde você vai aprender tudo isso que eu estou falando aqui, apenas um resumo. Como ser um líder, um professor, um pregador e assim por diante. Então observe bem, quando nós entendemos o texto, por que Pedro ele foi escolhido líder, observe bem como que Jesus trabalhou a sua liderança, liderando a sua liderança. O primeiro ponto importante para que Jesus escolhesse Pedro foi porque Pedro, anote aí, o primeiro motivo é porque Pedro acreditava nas palavras de Jesus. Porque os 12 estavam com Jesus. Mas quem andou sobre as águas? Ele disse assim, manda eu ter convosco. Os outros discípulos podiam muito bem ter acompanhado Jesus. Eles poderiam muito bem ter acompanhado Jesus. E ele obedeceu à voz de Jesus, ele acreditou nas palavras de Jesus e ele andou sobre as águas. Então é muito importante, não é simplesmente você achar bonito a palavra do seu líder, ou você achar bonito a visão, a construção, o ministério e assim por diante, isso é muito bonito. Mas o mais importante é você acreditar nas palavras do seu líder. Porque este é o legado mais importante que um líder tem que deixar. É o caráter, ou seja, a sua palavra, que ela é mais importante. Então, quando nós observamos que ele acreditava não simplesmente em Jesus, mas ele acreditava nas palavras de Jesus, que isso é muito importante. Os outros discípulos também acreditavam em Jesus. Eles acreditavam piamente em Jesus, mas eles não acreditavam piamente nas suas palavras. Porque se de fato eles acreditassem como Pedro acreditou, eles teriam andado sobre as águas como Pedro andou. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que Pedro ele morria por Jesus. Aleluia. Ele disse assim, eu morrerei por ti. Eu morrerei por ti. Isso é tão importante que quando ele falou isso, eu morrerei por ti, ele provou na prática. Como que nós vamos saber que Pedro provou na prática que ele morreria por Jesus? Você morreria por Jesus? Porque por qualquer coisa estamos negando Jesus, estamos afastando dos caminhos do Senhor por uma decepção, seja ela amorosa, conjugal,
emocional e assim por diante, culpamos Deus e o mundo. Então, quando nós observamos sobre isso, ele diz, eu morrerei por ti. Mas quando ele falou isso, de fato ele provou. Por quê? Quando lá no Getsêmani, que Jesus foi preso, o que Pedro fez? Pedro, ele arrancou da espada, os outros todos fugiram, mas Pedro ficou lá para defender, aleluias, o seu líder, para defender Jesus. Então ele morreria por Jesus. Esse é o segundo ponto importante, porque que Pedro foi escolhido líder. Porque ele resolveu colocar no seu coração morrer pelo seu mestre. O terceiro ponto importante, o terceiro motivo, anote aí. O terceiro motivo é que Pedro, ele defendia Jesus. Ele defendeu Jesus. Ou seja, ele defendeu Jesus com sua própria vida. Nesse mesmo aspecto que ele arrancou da espada para cortar a orelha de Malco. Então, Jesus repreendeu para que ele colocasse a espada na bainha e deu-lhe uma advertência. Mas Pedro estava provando de fato que ele era um defensor do seu mestre. Era um defensor das suas palavras. Era um defensor das suas causas. Por quê? Hoje muitas pessoas, elas acham as pessoas mais importantes do que a causa. Elas acham as pessoas mais importantes do que a causa. Por que eu digo isso? Por exemplo, se o seu pastor sair da sua igreja, você continua defendendo a causa? A maioria não. A maioria muda de igreja porque estão acompanhando a voz de um homem e não a causa em si. E Pedro estava defendendo tanto Jesus, mas com uma causa. Porque simplesmente ele não estava defendendo Jesus, mas sim a causa de Jesus. Porque Jesus ele morreria. E ele afirmou isso. Então ele estava defendendo aquela causa do seu modo, da sua maneira, mas a sua intenção era das melhores possíveis. E Jesus estava observando tudo isso e ele não viu em nenhum dos outros discípulos esse potencial. Mas muitas vezes as pessoas julgam você porque você está aí ombrado com a causa, né, com seu liderança, com seus liderados. E muitas vezes as pessoas acham ridículo isso e elas começam a te criticar. Mas elas não vestem a camisa, como diz assim, né, o ditado popular, elas não vestem a camisa para essa causa. Mas você é beneficiado. Então, ele defendia a causa de Jesus. Então, um dos motivos que ele foi escolhido, esse é o terceiro motivo que ele defendia a causa de Jesus. Quarto e último motivo, tem muitos mais, mas eu estou falando aqui sobre esses quatro. Observe bem, esse último motivo, esse quarto motivo, ele é muito importante. Pedro, ele seguiu Jesus. Ele não seguia, ele seguiu Jesus, mesmo ele tendo negado Jesus, mesmo ele sendo repreendido por Jesus, porque ele era um homem temperamental, mas da mesma forma ele era um homem de estrutura. Por quê? Já pensou se o próprio Jesus dizer assim, te chama de Satanás? Essa palavra Pedro ouviu de Jesus. Afasta-te de mim, Satanás. Porque quando ele foi repreender Jesus, Jesus repreendeu ele também. Então ele falou, Pedro ouviu isso, mesmo que ele estivesse sendo usado pelo inimigo, mas ele ouviu isso de Jesus. Então, se você, às vezes, ouviu isso de uma pessoa, de um líder, muitas pessoas, elas guardam rancor, elas guardam angústia, elas guardam aquele ódio, porque elas ouviram alguma palavra que não agradou, mas desagradou ela. Então, muitas pessoas, ela guardam esse motivo e ela leva isso, muitas pessoas levam até para a sepultura. E Pedro, ele não fez conta disso, porque ele seguiu Jesus. Porque Jesus foi levado preso lá para ser julgado, e o único que saiu atrás de Jesus, às escondidas, foi Pedro. Pedro ele saiu às escondidas, ele saiu se escondendo ali, mas ele seguiu Jesus. Observe bem, porque Pedro ele estava sendo um alvo fácil, porque ele estava sujo de sangue.
Ele estava na cena com Jesus. Ele tinha sido visto pelos soldados. Ele tinha sido visto pelos soldados. Ele estava sujo de sangue porque ele cortou a orelha de Malco. Então ele estava com os vestígios de que estava com Jesus. Porque quando ele estava na fogueira, aquelas pessoas falaram assim: este estava com Jesus. Esse homem andava com Jesus. Ele disse: não, não, eu não conheço. Mas por que que Pedro fez isso? Então nós temos que parar para pensar. Porque Pedro ele falou isso? Porque aparentemente ele estava mentindo, mas ele estava usando de uma maneira para ficar próximo de Jesus, para ficar mais perto de Jesus. Então ele estava usando esse tipo de estratégia. Então ele não fugiu. Ele estava com Jesus no Getsemane. Ele estava com Jesus quando ele foi levado para ser condenado ali pelos escribas e os fariseus. Ele continuou seguindo, ele não largou os pés de Jesus, ele não largou a presença de Jesus, ele foi atrás, mesmo ele sabendo que ele correria risco de ser morto. Mas ele foi lá, atrás, observando, seguindo. Então, esses 4 motivos são importantes, mas nós apenas observamos para julgar, para criticar Pedro, e que a transformação dele aconteceu depois, mas ele já estava num processo de transformação. E logo após esse processo, Jesus chama ele e diz: Pedro, tu me ama, agora cuida do meu rebanho. Aleluia, cuida do meu rebanho. Agora você vai liderar. Por quê? Porque ele estava capacitado, ele provou para Jesus que ele tinha esse potencial e Jesus observou todos os potencial de Pedro nele. Não porque ele cometeu algumas falhas, mas ele cometeu buscando acertar. E Jesus observou. Então isso é muito importante que você se atente para isto. Isso é muito importante. Então esses são os 4 motivos porque Pedro foi escolhido líder por Jesus. Então que nós venhamos aprender com Pedro e aplicar na nossas vidas esses motivos. Não apenas criticar, e que nós podemos ler a nossa Bíblia com mais paciência, com mais entendimento, orando, buscando a Deus para entender de fato o que o texto está dizendo. Então, esses pontos importantes que eu falei na introdução é nós sabermos que nós temos esses 3 tipos de vozes quando você lê a sua Bíblia. Nós temos que aprender a interpretar para saber de fato o que é que tem que ser aplicado e que nós temos que extrair das escrituras para nossas vidas. Não simplesmente com um olhar religioso, não simplesmente porque eu vi alguém pregar desse jeito e assim. Não, você tem que ler e buscar em Deus a interpretação correta do texto bíblico. Então isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. E se você quer aprender mais sobre isso, entre no nosso grupo do WhatsApp, que eu estarei, como eu já disse, liberando as aulas que vão abençoar ricamente a sua vida. Então já liberei a primeira aula, hoje estaremos liberando aí a segunda aula e assim por diante, e muitos materiais que vão enriquecer o seu conhecimento, onde você vai aprender desse início já, entender a Bíblia, os personagens bíblicos, como que a Bíblia foi traduzida, quando ela foi traduzida, em quais línguas ela foi traduzida, quantos foram os autores. Então, dentro desse grupo, eu estou liberando essas aulas que já vão estar te preparando para que você possa estar aí pregando a palavra, falando com conhecimento e com confiança sobre a palavra do Senhor. Então, entre lá no nosso grupo e fique lá dentro do grupo até quando nós estivermos liberando também aí o link da grande promoção, onde nós estaremos liberando o curso completo, onde você vai aprender sobre oratória, expressão corporal, interpretação bíblica. Então, tudo isso você vai aprender dentro deste curso, o caráter de um servo. Mas lá já está sendo liberado as aulas gratuitas, já para você ir se preparando, para que você possa estar já aplicando na sua vida. Então, um forte abraço do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes, e até o próximo vídeo.